Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Já podemos sentir a presença do Senhor. Aleluia. Não precisa estar cheia a igreja. Pode nós estarmos Aleluia. Um número pequeno de pessoas, mas o Senhor Jesus encontra-se no nosso meio. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, uma breve palavra do Senhor colocou ao nosso coração. Capítulo 3 do Evangelho de João. Versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Meu Deus. Pode sentar aí. Glória a Jesus. Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Esse versículo é o próprio Jesus respondendo a Nicodemos. E o irmão Luiz, ele trouxe uma palavra sobre vigilância, que os tempos estão se findando e que Jesus está voltando. E o texto que ele leu é para nós nos vigiarmos, para nós nos acautelarmos, porque a vinda de Jesus é rápida, é num piscar de olhos. E nós estamos aqui, dentro da igreja, louvando, adorando o nome do Senhor. E eu vou pregar assim bem calminho, meus amados, é culto de ensino. E eu quero ver se eu consigo transmitir assim com mais delicadeza, para que os irmãos possam entender a minha preocupação e que eu possa transmitir aos irmãos esta preocupação para que nós possamos crescer. Porque se Jesus está vindo, Jesus está voltando, e nós temos que vigiarmos do que nós falamos, do que nós transmitimos, o que nós fizemos, que parece que aos nossos corações, muitas vezes, parece ser correto. Parece que nós estamos sempre num patamar mais elevado, porque nós somos crentes, porque nós somos lavados no sangue de Jesus. Então, nós nos colocamos às vezes numa condição privilegiada, e parece assim que por nós estarmos nessa condição, nós podemos então relaxar, nós podemos então achar que tudo está correto, nós podemos achar que tudo está do jeitinho que vai ser na vinda de Jesus, então nós estamos todos salvos. Mas aí vem a minha preocupação: será que nós realmente estamos salvos? Será que realmente nós estamos preparados para a vinda de Jesus? E a hora que Ele vier nas nuvens, então nós vamos todos subir? Será que isso realmente está em nosso coração, ou nós vivemos somente de aparência? Meu Deus. Ou nós estamos fazendo coisas no dia a dia em oculto? Talvez nós andamos para lá e para cá, como preguei outro dia lá no Milanese, né, pastor? Andamos para lá e para cá, olhamos para lá, olhamos para lá, olhamos para trás, esquecemos de olhar para cima, e que Jesus Cristo que vai vir, Ele vê todas as coisas. Aleluia. E também sabe de todas as coisas. E aí vem a preocupação. Aí a irmã estava cantando ali no hino da harpa, e eu estava ali, até me emocionei. Eu digo: Jesus, se tu vier agora, todos que estão dentro dessa igreja vão sumir. Vão! Porque são todos crentes, são todos santos. Entre aspas. E aí, quando eu leio a passagem de Nicodemos, o próprio Jesus disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Meu Deus. Mas Nicodemos era um mestre entre os judeus. Ele conhecia a palavra. Ele era um homem respeitado.
sinagoga, ele era um homem muito respeitado. Para ele tudo estava correto. Ele sabia e parecia para ele, no coração dele, que ele era um homem pronto. Era um homem segundo os preceitos da palavra. Mas de repente ele se depara com Jesus. Ele se depara com o próprio Jesus, que é esse Jesus que nós estamos esperando vir. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele se depara com Jesus e ele faz a pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer? Aí Jesus então responde para ele: Nicodemos, tu um mestre, tu um ensinador, tu conhece a palavra e tu me faz essa pergunta, Nicodemos. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Aleluia. E mais, meus queridos, é mais profundo esse texto tão conhecido, que ele na sua sabedoria e ele na sua inteligência de um homem mestre, um homem respeitado, ele ainda faz uma pergunta. Se ele fosse fazer hoje no meio de nós, seria um absurdo ele falar isso. Meu Deus. Mestre, como é que eu, depois de velho, vou entrar no ventre da minha mãe, que ainda já está morta, e vou nascer de novo? Isso é coisa que se fale para nós, né? Se fosse no nosso tempo, será que isso seria uma resposta? O que é que nós teríamos hoje para responder para o próprio Jesus, dos nossos atos, das nossas palavras que são lançadas no dia a dia, dos nossos procedimentos, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso comprar e não pagar, do nosso ofender e virar as costas, como se os ensinamentos bíblicos não dissem para nós voltarmos e pedirmos perdão? E aí Jesus vem, aparece nas nuvens, mas nós somos tudo crentes, somos todos salvos. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a minha preocupação. O jovem rico, ele chegou para Jesus e fez a mesma pergunta, meus amados. Ele disse assim: Mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus foi enfático e disse assim: Ei, segue todos os mandamentos. E ele disse assim: então eu estou tranquilo. Estou tranquilo, Senhor. Eu já faço, cumpro todos os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não faço falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe. Jesus disse assim: então está tranquilo para ti. Jesus está dizendo para nós hoje a mesma coisa. Nós saímos das nossas casas, viemos aqui adorar o Senhor, levantamos a mão, glorificamos o nome do Senhor, colocamos uma gravata, dobramos o nosso joelho, clamamos, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas será que nós já fizemos essas perguntas? Jesus olhou para o jovem e disse assim: então está tranquilo, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus foi lá e tocou na ferida dele, e ó, o jovem sumiu da presença dele. A Bíblia não fala mais nada do que houve com esse jovem. Mas será que ele teve um lugarzinho lá no céu? Isso é para nós refletirmos. Estamos prontos? Nós somos realmente prontos para a vinda do Senhor Jesus? É culto de terça-feira. Vou citar mais uma passagem bíblica, meus irmãos. A Bíblia diz que tinha um pobre e um rico. E o pobre era servo do rico aqui, vou resumir. E ambos morreram. E um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o outro lado, no fogo. E de lá ele via o pobre lá do outro lado, sofrendo
o rico lá do outro lado sofrendo e o pobre lá numa boa. E ele lá do outro lado, ele dizia: ei, como que eu posso estar aqui sendo lá na terra? Eu era um homem rico, um homem bem sucedido, ele era meu servo, ele está indo bem bom e eu estou aqui. Lá tu tivesse a tua oportunidade, lá tu teve a tua oportunidade. Mas no final do texto ele diz assim: posso eu voltar lá e avisar meu pai, avisar minha mãe, avisar meus irmãos, meus vizinhos, para que se convertam dos seus maus caminhos, deixam aquilo que eles achavam que era correto e não venham para o mesmo lugar que eu? Ele também, meus amados, achava que o que ele fazia aqui era correto. A palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Quando a Bíblia se refere a pensar que está em pé, ela está dizendo assim: aquele que acha que com as suas próprias forças, aquele que acha que com os seus próprios entendimentos, com a sua própria sabedoria, vai herdar o reino de Deus, ele está completamente equivocado. Porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque se não é a misericórdia do Senhor, nós somos abatidos. E Jesus chega, olha, e eu penso assim como se fosse um vestibular. Milhares de pessoas fazem o vestibular. E depois vem a lista lá naquela parede: fulano, 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 fulano. E aquele estudou, buscou, achou que sabia todas as coisas, não está lá na lista. Jesus na sua vinda vai ser assim. Nós muitas vezes vamos achar que nós estamos na lista, e nós não estamos. Ainda está faltando algo para nós. Sempre está faltando algo. Sempre está faltando algo. Vou dizer um testemunho para os irmãos rapidamente, para concluir. Está aqui inserido no texto. Há uns 10 anos atrás eu estava vindo daqui, indo em direção ao Pinheirinho, passei na frente do cemitério. Quando eu cheguei na frente do cemitério, uma voz disse assim para mim: para o carro e entra lá dentro do cemitério. Eu assim, é coisa da minha cabeça. Eu andei mais uns 10 metros, a voz de novo: para e entra dentro do cemitério municipal aqui. Eu parei o carro e entrei dentro do cemitério, parecia um doidinho. Entrei, aquele cemitério comprido, e eu andando e orando dentro daquele cemitério. Eu disse: Senhor, por que tu mandou eu aqui? Por que tu mandou eu aqui? Chegou lá no final do cemitério, eles fazem uma cova para baixo, assim, uns 2 metros, e começam os túmulos lá de baixo. Tinha um homem lá, um pedreiro lá no fundo, fazendo a massa, botando tijolo e blasfemando, falando um monte de palavrão. E eu me explorei numa capela daquela e comecei a olhar para ele, e ele falando aquilo tudo. Eu disse assim: Senhor, tu mandou eu aqui pregar para esse homem e eu vou apanhar. É para ele que eu tenho que pregar, Senhor? E fiquei, vou encurtar. Resultado, nesse meio tempo apareceu uma pessoa e ficou do meu ladinho assim. Ficou do meu ladinho e eu falei alguma coisa de Jesus para aquele homem, e aquele outro ficou aqui escutando. De repente eu pego e saio. Aquele homem do ladinho pegou e saiu assim e foi atrás de mim. Quando chegou lá na frente, ele assim: ei, irmão, tu é de que igreja? Eu disse: eu sou da Assembleia de Deus. Ele assim: eu também. Eu sou diácono da Assembleia de Deus, mas já faz algum tempo que eu não vou. Aí eu convidei ele para vir na igreja, ele meio que se... Eu combinei para outro dia, ele me enrolou umas 2, 3 vezes e não veio na igreja. Eu peguei e voltei lá no cemitério. Combinei com ele outro dia, ele me enrolou e não veio. Passou mais outro dia, eu combinei com ele, ele não veio. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu não vou mais convidar ele. Não vou. Um dia eu estou passando novamente na frente do cemitério, o Espírito Santo disse assim: entra e fala com ele. É a última vez que eu vou te pedir.
Eu entrei dentro do cemitério e ele se escondia de mim lá dentro do cemitério. Até que eu consegui localizar ele dentro do cemitério. Ele disse assim: meu amado, tu é diácono da Assembleia. Ele assim: olha, eu fiquei vários tempos na Assembleia de Deus. Eu pregava o Evangelho, eu fazia boas ações. Mas eu quero te pedir uma coisa, irmão Vanderlei: nunca mais tu me procura. Não me pede mais para servir esse Jesus, porque esse Jesus é isso, e isso, e isso. E falou um monte de coisas de Jesus, que não cabe a mim, meus amados, dizer, repetir o que ele falou, de tanta blasfêmia. Eu peguei, deixei ele ali, sair orando pelo meio do túmulo, chorando. Eu disse assim: Senhor, era um obreiro da tua casa, e tu me fizeste perder meu tempo com esse homem. Várias vezes eu vim aqui, o Espírito Santo foi claro no meu ouvido dizer assim: não te preocupas, meu amado. Era o que eu queria ouvir da boca dele. Deus queria ouvir da própria boca dele aquela blasfêmia. Passou alguns anos, meus amados, eu fui fazer uma entrega no meu esquerdo. Estava ele e a esposa no fundo da cama. Não andavam, trocando fraldas, colocando fraldas, né? Descartáveis assim, jogadas atrás. Dentro da igreja, um obreiro. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, que uma vez nós conhecendo o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, e depois nós nos afastarmos, é impossível crucificar Jesus duas vezes. Nós temos que prestar atenção, cuidarmos e não bater no peito que nós somos crentes e estamos salvos, porque nós temos que galgar isso a todos os dias. Todos os dias a Bíblia diz que é um dia após o outro com Jesus, não é com a nossa própria força. Jesus está voltando e Ele quer buscar uma igreja santa, santa e imaculada. E o irmão Vanderlei é santo e imaculado? Não. É a minha preocupação do início da mensagem. Eu preciso, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é porque eu estou com uma gravata e estou dentro da tua casa que eu sou perfeito. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. E não somente ouvir, mas ser cumpridores da palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos e clamamos a Deus e a resposta não vem, porque nós só ouvimos. Nós temos que botar em prática. É assim, só assim nós vamos conseguir chegar um dia e estar com Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Essas palavras em nome de Jesus.